Em uma tarde quente de verão, o som do rio parecia dominar a pequena vila à beira d'água. Ninguém poderia imaginar que, naquele exato momento, um menino de 8 anos estava se afogando, tentando atravessar a correnteza de um rio que se tornará traiçoeiro. Quando tudo parecia perdido, um milagre aconteceu. Um cachorro de pelagem caramelo, conhecido por todos na vila por sua natureza amigável e destemida, saltou sem hesitar para as águas turbulentas. Ele nadou contra a correnteza, lutou com todas as forças, e em um ato de bravura, conseguiu salvar o menino. O cachorro, embora considerado um herói pela vila, escondia um segredo. Dele tinha um medo profundo de água, fruto de um incidente que quase lhe custou a vida anos antes. Mas, ao ver o menino em perigo, o amor e a lealdade falaram mais alto, e ele pulou no rio sem pensar. A coragem dele naquele momento foi algo inesperado, mas também o iniciou em uma jornada muito maior. Um caminho de superação, onde ele teria que enfrentar seus próprios medos e ajudar o menino a superar os dele. Se você está gostando dessa história, curta o vídeo, comente de onde está assistindo e se inscreva no canal para não perder os próximos capítulos dessa incrível jornada de coragem e superação. Os dias após o incidente foram desafiadores para ambos. O menino, que agora tinha medo de voltar à beira do rio, se afastava cada vez mais das atividades cotidianas. A água, que antes parecia um simples refúgio nas tardes de calor, agora representava uma ameaça. E o cachorro, que fazia o possível para confortá-lo, também lutava contra seu próprio medo. Mas ambos tinham algo em comum, da necessidade de aprender a confiar novamente, um no outro, e superar os medos que os paralisavam. O que ninguém sabia é que essa história estava longe de acabar. Novos desafios surgiram, testando ainda mais a coragem de ambos. Desde a inundação que ameaçou a vila até a resistência do menino em participar de um evento de natação, tudo parecia conspirar para mantê-los presos em suas inseguranças. Mas o que eles não sabiam era que, juntos, poderiam transformar o medo em força e a dor em superação. Curta, comente de onde você está assistindo e se inscreva para acompanhar tudo o que ainda está por vir nesta história de coragem, superação e amizade. A jornada deles está apenas começando. Era uma tarde quente de verão, e o calor escaldante se espalhava pela pequena vila à beira do rio. O som da água batendo nas pedras e o frescor do vento eram os únicos consolos para quem, como um menino de 8 anos, procurava escapar da intensidade do calor. Ele brincava com os amigos perto da margem, seus pés submersos nas águas rasas, despreocupado com os perigos que o rio podia esconder. Mas a tranquilidade do momento logo se transformou em pânico. O menino, que tinha uma curiosidade irresistível, decidiu atravessar uma parte mais profunda do rio. A água não parecia tão forte ali, mas, ao pisar em uma pedra escorregadia, ele perdeu o equilíbrio e foi arrastado pela correnteza. O pânico tomou conta de seu corpo. Ele lutava contra a água, tentando agarrar-se em algo, mas a corrente era mais forte. Seus gritos de socorro ecoaram, mas ninguém parecia estar por perto para ouvir. Foi então que algo surpreendente aconteceu. Em um piscar de olhos, um cachorro de pelagem caramelo surgiu à beira do rio. Ele observava a cena com os olhos arregalados, como se entendesse que a situação era grave. Caramelo não hesitou. Ele tinha visto os meninos brincar ali antes, e sabia o que era correr para a margem do rio, mas naquele momento, ele sabia que deveria agir. O medo de água, que o assombrava há anos, foi completamente deixado de lado. Ele precisava salvar o menino. Sem pensar duas vezes, Caramelo mergulhou nas águas turbulentas. Nadando com todas as suas forças, ele chegou até o menino. Usando suas patas e o focinho, o cão conseguiu agarrá-lo e começou a nadar de volta, puxando o corpo do menino para a margem. O peso da correnteza, no entanto, dificultava a sua missão. A luta parecia interminável. A água gelada o envolvia por completo, mas ele não se importava. Tudo o que importava era a vida do menino. Após o que pareceu uma eternidade, Caramelo finalmente conseguiu puxá-lo para a margem. O menino estava exausto e assustado, mas ainda vivo. A vila, que tinha observado a cena de longe, correu para ajudar. Caramelo, ofegante e ainda com medo da água, se sentou na margem, exausto, mas satisfeito.
Ele não sabia ainda, mas aquele ato heróico seria o começo de uma jornada de superação, tanto para ele quanto para o menino. Caramelo, sempre solitário e orgulhoso, não sabia que sua coragem naquele momento mudaria sua vida para sempre. Naquele dia, ele não apenas salvou o menino, mas também começou a enfrentar o seu próprio medo mais profundo, o medo da água. Quando os adultos chegaram, o menino foi retirado da água e levado para casa, mas seu olhar estava fixo em Caramelo, o cachorro que, sem hesitar, saltou nas águas turbulentas para resgatá-lo. Aquele dia marcou o início de um vínculo profundo e uma amizade que, à medida que o tempo passava, se fortaleceria. Caramelo se tornaria o melhor amigo e protetor daquele menino, mas, no fundo, ele sabia que o maior desafio não seria proteger o garoto, mas sim lidar com os próprios medos e inseguranças. O menino, por sua vez, não sabia exatamente o que pensar. Ele estava grato, claro, mas também atormentado. O medo de voltar perto da água o consumia. Ele não sabia como encarar esse novo terror, nem como enfrentar suas memórias de quase morte. No fundo, ele sabia que não poderia viver com esse medo, mas a tarefa parecia impossível. E, de alguma forma, ele sabia que Caramelo também enfrentava uma batalha interna, pois o cachorro, apesar de ter agido heroicamente, sentia o peso de seu próprio medo da água. O que ninguém sabia naquele momento era que, aos poucos, ambos seriam forçados a se enfrentar, o menino, com seu medo da água, e Caramelo, com seu próprio medo de não ser bom o suficiente para proteger o menino. Mas agora, tudo o que eles tinham era um ao outro, e o que parecia ser uma simples amizade nascia ali, na margem do rio. Nos dias que se seguiram ao resgate, a vila inteira estava falando sobre o heroísmo de Caramelo. O cachorro de rua, que sempre fora um simples companheiro dos moradores, agora era visto como um verdadeiro herói. No entanto, ninguém sabia da batalha silenciosa que ele travava consigo mesmo. Caramelo ainda sentia o peso da água em suas patas e o medo que se escondia dentro de seu peito, mas ele nunca mostrou isso a ninguém. O garoto estava bem, mas havia algo em seus olhos que preocupava os adultos. O menino não falava muito sobre o que havia acontecido no rio, mas seus silêncios diziam mais do que qualquer palavra poderia. Ele passava os dias em casa, evitando sair para brincar. Quando a mãe sugeriu que ele fosse com os amigos até a beira do rio, ele sempre inventava uma desculpa. Ele não queria admitir, mas o medo dominava. O rio, antes um lugar de diversão, agora era uma lembrança constante de seu quase fim. A água o assombrava em seus pensamentos, em seus sonhos. Ele não conseguia entender como um lugar tão familiar e simples agora podia ser tão perigoso. Caramelo, sempre fiel ao garoto, permanecia ao seu lado, mas também sabia que algo precisava mudar. Ele não sabia como ajudar o menino a superar esse medo, mas sabia que, de alguma forma, ele precisaria ser a chave para isso. O cachorro começou a agir de maneira diferente, sempre indo até a porta, olhando para o menino e depois para o rio, como se o estivesse chamando, instigando-o a enfrentar o que o aterrorizava. Mas Caramelo também tinha seus próprios demônios. O rio, com suas águas fortes e traiçoeiras, havia deixado nele um medo profundo, uma lembrança constante da sensação de estar sendo arrastado pela correnteza. Ele sabia que não podia viver com esse medo, mas ao mesmo tempo, não conseguia simplesmente esquecê-lo. Toda vez que se aproximava da beira do rio, suas patas tremiam e a respiração ficava ofegante. No entanto, a lealdade ao menino forçava a continuar, mesmo que isso significasse enfrentar o que ele mais temia. O menino, vendo a insistência de Caramelo, começou a sair de casa com mais frequência. Aos poucos, ele começava a se aproximar da margem do rio, ainda com o coração apertado, mas sempre com Caramelo ao seu lado. Eles caminhavam juntos, e o cachorro ficava sempre um passo à frente, como se o estivesse guiando, oferecendo uma sensação de segurança. Cada passo que o menino dava em direção à água era um passo em direção à superação, mas ele ainda não sabia se estava pronto para encarar o rio novamente. Certo dia, enquanto caminhavam pela beira do rio, uma surpresa inesperada os aguardava. O rio, que sempre havia sido um simples curso de água, estava mais agitado do que nunca. As chuvas torrenciais das semanas anteriores haviam deixado as águas mais altas e turbulentas. Uma forte correnteza,
provocada pelas chuvas, avançava com força, fazendo a água bater contra as pedras com uma intensidade alarmante. O menino parou, olhando fixamente para as águas, e seu medo voltou imediatamente. Ele recuou, sentindo a pressão de uma onda de pânico invadir seu peito. O que ele faria agora? Como enfrentaria o rio, depois de tudo o que tinha acontecido? Ele olhou para Caramelo, que estava ao seu lado, olhando atentamente para ele, como se soubesse exatamente o que ele sentia. Foi nesse momento que Caramelo agiu novamente. Sem hesitar, ele entrou na água, caminhando com passos firmes, como se dissesse ao menino: não tema, você não está sozinho. O cachorro nadava calmamente, suas patas cortando as águas turbulentas com precisão, como se já tivesse feito isso uma vida inteira. O menino observava com os olhos arregalados, surpreso com a coragem de Caramelo. Ele nunca tinha visto o cachorro tão determinado, tão forte, tão seguro. Caramelo olhou para o menino e, com um movimento suave da cabeça, o convidou a segui-lo. O garoto hesitou, mas algo em seu coração começou a mudar. Ele sabia que não poderia ficar preso ao medo para sempre. Ele não poderia deixar que a água vencesse. Com o olhar fixo em Caramelo, o menino deu um passo, depois outro, até que seus pés estavam tocando as águas do rio. O medo ainda estava ali, mas ele também sentia uma sensação de coragem surgindo dentro de si. Eles estavam juntos, e isso era tudo o que importava. A brisa fresca do fim de tarde balançava suavemente as folhas das árvores próximas ao rio, e o som das águas, que antes parecia uma ameaça, agora tinha um tom mais suave, quase como uma música tranquila. O menino estava de pé, com os pés submersos nas águas rasas, olhando para o horizonte, onde o rio se estendia até onde os olhos podiam alcançar. Ele sentia um misto de medo e alívio, como se uma grande luta estivesse acontecendo dentro de si. O medo não desaparecera completamente, mas já não o controlava como antes. Caramelo estava ao seu lado, firme como sempre. O cachorro se aproximou lentamente, com um olhar calmo e seguro, como se estivesse pedindo para o menino dar mais um passo. O garoto respirou fundo e deu um passo à frente. A água, ainda fria, tocou seus tornozelos, mas ele não recuou. Olhou para Caramelo, que estava ao seu lado, e sentiu uma onda de confiança tomando conta de seu corpo. Vamos continuar, juntos, pensou o menino, decidido. Ele sabia que aquela jornada ainda seria longa, mas naquele momento, ele já se sentia mais forte, mais capaz de enfrentar o que estava à sua frente. Os dias seguintes foram dedicados a esse pequeno ritual. O menino e Caramelo começavam o dia caminhando pela beira do rio, indo um pouco mais longe a cada vez, até o ponto onde as águas ficavam mais profundas. A cada dia, o menino se aproximava mais daquelas águas traiçoeiras, até que, um dia, ele tomou coragem e entrou no rio novamente. Desta vez, a correnteza estava mais calma, e ele não teve medo. Seu pé tocou a água, e foi como se uma corrente de alívio o percorresse. Caramelo estava à sua frente, nadando com segurança, olhando para o menino como se o estivesse desafiando a ir mais fundo. O garoto, com um sorriso nos lábios, o seguiu. E assim, juntos, começaram a atravessar o rio, com Caramelo nadando à frente e o menino tentando imitar seus passos. O cachorro, embora soubesse da sua própria luta interna com a água, estava começando a entender que sua verdadeira missão não era apenas resgatar o menino no momento de perigo. A verdadeira missão de Caramelo era ajudar o garoto a superar seus medos e, ao mesmo tempo, superar os seus próprios. Cada passo que o menino dava em direção à água, cada nova tentativa de cruzar o rio, Caramelo fazia com ele, provando que juntos poderiam enfrentar qualquer desafio. E, por mais que o medo ainda estivesse presente, o cachorro sabia que, aos poucos, o menino estava se tornando mais corajoso. No entanto, o caminho não seria fácil. A cada dia, o menino precisava lutar contra o medo de ser levado pela correnteza. Ele ainda não confiava totalmente em si mesmo ou na água. Por mais que estivesse se esforçando, o medo parecia um fantasma invisível, sempre presente, esperando para tomar conta de seus pensamentos. E Caramelo, observando, sabia que a luta do menino era árdua, mas ele também sabia que a única maneira de ajudá-lo era estar ao seu lado, dando apoio e mostrando que a confiança vinha com o tempo.
Em um desses dias, o rio parecia estar mais calmo do que o normal, mas de repente, uma forte corrente surgiu, inesperada, como se o rio estivesse desafiando o menino a continuar. O garoto, sem aviso, perdeu o equilíbrio e foi puxado pela água. Caramelo, que estava nadando à frente, não hesitou. Com um movimento ágil, ele mergulhou novamente, nadando até o menino, que estava lutando contra a correnteza. O cachorro alcançou o garoto e, com a força de seus músculos, o puxou para a margem. O susto foi grande, mas o medo do garoto foi ainda maior. Ele estava aterrorizado, seu coração batendo forte no peito, enquanto a água ainda o envolvia. Mas, de alguma forma, ele sentia que não estava sozinho. Caramelo, que havia estado ao seu lado o tempo todo, estava ali, lutando para salvá-lo. O cachorro olhou para ele com um olhar firme e cheio de confiança, como se dissesse: "E não se preocupe, eu vou te proteger." O menino respirou fundo e se levantou. Ele sentia a adrenalina pulsando em seu corpo, mas também havia uma sensação estranha de alívio. Algo havia mudado dentro dele. Ele sabia que Caramelo não o deixaria, que ele sempre estaria ali para guiá-lo e protegê-lo. E mais importante, ele começou a perceber que, com o tempo, poderia superar seu próprio medo. O rio ainda era uma ameaça, mas já não era o inimigo que ele pensava ser. Nos dias seguintes, a confiança do menino começou a crescer. Ele se aproximava cada vez mais do rio, sem hesitar tanto, e Caramelo estava sempre à frente, nadando e mostrando o caminho. Não havia mais tanto pavor nos olhos do garoto, embora o medo ainda estivesse presente, ele estava aprendendo a lidar com ele. E, talvez, pela primeira vez, ele sentia que a água não precisava ser algo a temer. Mas havia ainda algo mais que o menino precisava aprender. Ele precisava entender que a verdadeira coragem não estava em não ter medo, mas em seguir em frente, mesmo com o medo à vista. E Caramelo, com seu comportamento calmo e confiante, estava ensinando isso a ele de uma forma silenciosa, mas poderosa. Os dias estavam ficando mais curtos à medida que o outono se aproximava. O vento leve que soprava pelas árvores trazia consigo uma sensação de mudança no ar, e, com ela, um novo desafio para o menino e Caramelo. A jornada deles ao longo do rio estava mais constante agora, mas não sem suas dificuldades. O medo do menino ainda não havia desaparecido completamente, embora ele estivesse aprendendo a lidar com ele de forma mais corajosa. Mas havia algo novo no horizonte. A vila, que já havia vivido tantos verões tranquilos, estava se preparando para o grande evento anual da tradicional corrida de barcos no rio. Era uma festividade aguardada por todos, onde os pescadores e moradores competiam em pequenas embarcações, enfrentando as águas turbulentas em busca de um prêmio simbólico e, mais importante, do reconhecimento da comunidade. O menino, que nunca havia se envolvido com o evento antes, se viu em uma situação inesperada e sua turma de amigos o desafiou a participar da corrida de barcos. Ele nunca tivera a chance de embarcar em um barco antes, e a ideia de se aventurar nas águas agitadas do rio lhe causava um frio na barriga. Mas, ao mesmo tempo, ele sentia uma certa excitação, como se fosse finalmente a chance de mostrar que, sim, ele poderia superar seus medos. Quando ele contou a Caramelo sobre o desafio, o cachorro parecia saber o que estava em jogo. Ele olhou para o menino com seus olhos castanhos profundos, como se estivesse avaliando a situação. Por um momento, o medo do garoto parecia se refletir nos olhos de Caramelo, mas logo o cachorro se aproximou dele e deu-lhe uma lambida reconfortante na mão, como se dissesse: "Você pode fazer isso." Caramelo não sabia o que o evento representava para o menino. Para o cachorro, a vida sempre foi sobre lutar e proteger, mas ele podia sentir que aquele dia seria decisivo para o garoto. A corrida de barcos não era apenas uma competição, era uma prova de coragem, uma oportunidade para o menino testar tudo o que havia aprendido nas últimas semanas ao lado do cachorro, da coragem de seguir em frente, mesmo com o medo ao seu lado. O grande dia chegou, e o rio estava em sua forma mais poderosa. As águas, que haviam se acalmado nos últimos dias, estavam mais agitadas devido à corrida e aos preparativos. O menino, com o peito apertado, olhava para a água turbulenta, o medo começando a tomar conta novamente. Ele sabia que não seria fácil, mas Caramelo estava ao seu lado, com uma expressão de confiança e força que não podia ser ignorada.
Ele tinha que fazer aquilo, não apenas por ele, mas também por seu amigo fiel. O barco em que o menino estava, junto aos outros participantes, balançava na água enquanto os preparativos aconteciam. O som das pessoas animadas e a música no fundo não conseguiam aliviar o peso no coração do garoto. Ele sentia que todos os olhos estavam sobre ele, esperando que ele fosse bem. Mas ele não queria ser apenas um participante. Ele queria se provar. Queria mostrar que não era mais o garoto com medo da água, o garoto que mal conseguia se aproximar do rio. Queria ser forte, como Caramelo, que, apesar de seus próprios medos, sempre o havia ajudado a seguir em frente. Quando a corrida começou, o barco do menino se afastou da margem. A água parecia mais viva do que nunca, e o barulho das ondas batendo contra a pequena embarcação fazia o menino segurar com mais força as cordas. Mas, ao olhar para Caramelo, que estava na margem observando atentamente, ele encontrou uma força que não sabia que possuía. O cachorro não estava mais olhando para ele com preocupação. Caramelo sabia que aquele era o momento em que o menino precisaria seguir em frente por conta própria. Com um último olhar para o cachorro, o menino começou a remar. Ele não estava mais tentando evitar a água, ele estava se entregando a ela. O medo ainda estava ali, mas ele estava determinado a enfrentá-lo. As águas agitadas não pareciam tão ameaçadoras agora. À medida que o barco avançava, o menino se sentia mais confiante. Ele não sabia se venceria a corrida, mas sabia que já havia vencido a batalha contra seu próprio medo. No entanto, a correnteza estava mais forte do que o esperado. Durante a parte final da corrida, o menino percebeu que estava sendo puxado para uma parte do rio onde a correnteza se tornava ainda mais intensa. O barco começou a rodopiar, e, por um momento, ele perdeu o controle. O medo de ser arrastado de volta à água tomou conta dele, e ele gritou de pavor. Mas antes que ele pudesse sucumbir ao pânico, uma figura conhecida surgiu à margem do rio, Caramelo. O cachorro, com sua coragem inabalável, correu ao longo da beira do rio, seguindo o barco. Ele estava ali, não apenas para observar, mas para dar força ao menino. O olhar do cachorro foi o que manteve o garoto focado. Caramelo, com sua atitude calma e decidida, parecia ter o controle da situação, mesmo sem estar no barco. O menino, sentindo a presença do amigo, conseguiu manter a calma e, com um esforço final, direcionou o barco de volta à correnteza principal. Embora o garoto não tenha vencido a corrida, ele sentiu uma vitória muito maior. Ele havia enfrentado seus medos mais profundos e superado, com a ajuda de seu fiel amigo. Quando a corrida acabou, o garoto saltou do barco e correu até Caramelo. Ele o abraçou com força, como se estivesse dizendo: "Nós fizemos isso juntos." E, naquele momento, Caramelo não precisou dizer nada. O olhar do cachorro, cheio de satisfação, dizia tudo: juntos, eles haviam vencido. Após o evento da corrida, a vida na vila parecia voltar ao normal, mas algo havia mudado no menino e, talvez, até em Caramelo. O menino, agora mais confiante, começou a encarar o rio de uma maneira diferente. O medo, que antes dominava cada pensamento, já não tinha mais o controle sobre ele. Mas, embora o rio já não o aterrorizasse tanto, havia ainda uma sensação de inquietação, algo que não se podia explicar com palavras. Caramelo, sempre ao seu lado, parecia saber que o menino ainda tinha algo a aprender. Nos dias seguintes, o garoto e o cachorro passaram a explorar mais o rio. Mas, ao contrário do que acontecia antes, não havia mais um objetivo claro. Eles não estavam mais tentando superar o medo, porque o medo já estava sendo deixado para trás. Mas o que os guiava agora? O que ainda faltava na jornada do menino? O rio, com suas águas tranquilas e misteriosas, parecia convidá-los a explorar um novo território, algo além do simples medo e da superação. Era como se o próprio rio tivesse uma sabedoria silenciosa, esperando que o menino e Caramelo aprendessem algo novo, algo que transcendesse o medo. O garoto começou a perceber que havia mais no rio do que ele jamais imaginara. Certa tarde, quando o sol estava se pondo e as cores do céu começavam a se misturar em tons de laranja e rosa, o menino e Caramelo chegaram a uma parte do rio que nunca haviam visitado antes. As águas estavam calmas, como um espelho, e o som da correnteza era suave,
quase imperceptível. O lugar parecia tranquilo, sereno, como se o tempo estivesse parado. Caramelo, você já esteve aqui? Perguntou o menino, observando as águas tranquilas. O cachorro olhou para o rio e, sem dizer uma palavra, se aproximou da água, seus pés fazendo um som suave ao tocá-la. O menino seguiu o cachorro, que parecia conduzi-lo para algum lugar. Enquanto caminhavam, o menino começou a perceber uma série de pequenas pedras brilhantes no fundo do rio, algo que nunca havia notado antes. Ele se agachou e tocou uma delas, sentindo sua superfície fria e lisa. Essas pedras, e nunca as vi antes, disse ele, surpreso. Caramelo olhou para o menino e, de maneira quase silenciosa, parecia convidá-lo a seguir adiante. Eles caminharam mais, e, à medida que o rio se aprofundava, a paisagem ao redor ficava mais verdejante, com árvores e plantas que pareciam florescer ao redor da água. Era um lugar calmo, como se o rio estivesse guardando um segredo que só os mais corajosos poderiam descobrir. O menino, sentindo a presença de Caramelo ao seu lado, tomou a decisão de entrar no rio novamente. A água estava mais profunda ali, mas não havia medo. Ele caminhava com confiança, sabendo que, como sempre, Caramelo estava ali para guiá-lo. Mas, à medida que avançavam, algo curioso aconteceu, a água começou a mudar de cor, de um tom azul claro para um verde profundo e misterioso. Caramelo, o que está acontecendo? O menino perguntou, parando de caminhar e olhando com atenção para a água ao seu redor. O cachorro, que parecia mais atento do que nunca, olhou para o menino e depois para a água. Não havia respostas imediatas, mas uma sensação de que algo importante estava prestes a acontecer. De repente, o rio começou a agir de maneira diferente. A água se agitou um pouco, e uma correnteza suave surgiu, puxando o menino para um novo rumo. Caramelo estava ao seu lado, nadando calmamente, como se o rio estivesse o convidando a seguir. O menino hesitou, mas o cachorro o encorajou com seu olhar firme. Eles continuaram, e logo o menino percebeu que estavam indo em direção a uma pequena caverna submersa, algo que ele nunca imaginara existir. Era um local escondido, quase como um refúgio secreto, onde as águas se tornavam mais silenciosas e a luz do sol parecia se filtrar suavemente pelas aberturas da caverna. Isso é incrível, disse o menino, maravilhado. Ele nunca tinha visto aquele lugar antes, e parecia que ele e Caramelo haviam encontrado um dos segredos mais profundos do rio. Caramelo, com seus olhos brilhando, olhou para o menino, como se estivesse satisfeito com a descoberta. O cachorro parecia entender que eles estavam no caminho certo, que aquele lugar tinha algo a ensinar. O rio, com sua calma enigmática, estava agora mais próximo do que nunca. Por um momento, o menino sentiu uma paz profunda, algo que não sentia há muito tempo. O medo que ainda existia dentro dele se dissipava, não porque ele o tivesse derrotado, mas porque ele havia aprendido a aceitar a água, o rio e a vida como algo mais complexo e belo. O rio, com suas águas imprevisíveis, havia se tornado uma metáfora para a própria vida. E, ao lado de Caramelo, ele estava começando a entender que a verdadeira coragem não estava apenas em superar o medo, mas em explorar o desconhecido com um coração aberto. A tarde foi se tornando noite, e, enquanto o sol desaparecia no horizonte, o menino e Caramelo ficaram ali, olhando para o rio e para o segredo que haviam descoberto. Era um momento de tranquilidade, de aprendizado silencioso, e ambos sabiam que estavam prontos para o próximo passo de sua jornada. As semanas que seguiram a descoberta da caverna submersa transformaram a relação do menino com o rio. Antes, ele temia as águas como um inimigo imbatível. Agora, o rio era um lugar de aprendizado, cheio de mistérios e surpresas. E, como tudo na vida, o aprendizado vinha com desafios inesperados. O menino e Caramelo passavam suas tardes explorando as beiras do rio, sempre em busca de algo novo, algo que os ensinasse mais sobre aquele lugar. Apesar de sua confiança crescente, o menino ainda sentia uma certa inquietação. Ele sabia que o rio estava cheio de segredos, e embora já não tivesse medo das águas, algo lhe dizia que ele ainda não havia compreendido tudo o que o rio tinha a oferecer. Caramelo, sempre atento, parecia entender que a jornada deles estava longe de terminar. O cachorro, com sua paciência característica, conduzia o menino pelas margens, observando o comportamento do rio,
como se estivesse sempre em busca de pistas. Em um daqueles dias, o rio parecia diferente. A água, que costumava ser tranquila e pacífica, agora estava mais turbulenta. As correntes estavam mais fortes, e o menino começou a se perguntar o que causava essa mudança repentina. Ele olhou para Caramelo, que, mais uma vez, parecia perceber algo que ele não conseguia entender. O cachorro não se afastava da água, mas olhava para ela com uma expressão de alerta, como se algo estivesse prestes a acontecer. Caramelo, o que é isso? O menino perguntou, preocupado. Ele sabia que o rio não mudava de comportamento sem razão, e sua curiosidade estava despertando, mais uma vez. Caramelo olhou para ele e, com um simples movimento de cabeça, indicou que deveria seguir em frente. O menino hesitou, mas algo dentro dele disse que ele precisava enfrentar aquele desafio. Talvez fosse parte do aprendizado, talvez fosse o rio tentando ensiná-lo mais uma lição. O que você está achando dessa história? Deixe seu comentário e me conte de onde você está assistindo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Fique até o final, tem uma palavra surpresa esperando por você. Juntos, eles caminharam para o local onde a correnteza estava mais forte. A água parecia mais fria ali, e as pedras sob seus pés estavam escorregadias, mas ele não recuou. Caramelo estava à sua frente, nadando com calma, como se estivesse esperando pelo garoto. Mas, à medida que avançavam, o rio parecia testá-los, como se fosse uma força viva, tentando impedir que continuassem. O garoto, embora tenso, sentia que estava sendo guiado por algo além de sua própria vontade. Ele olhou para o cachorro, que estava nadando à frente com uma facilidade surpreendente, sem se deixar afetar pela correnteza. A água estava ficando cada vez mais turbulenta. A correnteza puxava com força, tentando arrastá-los para longe da margem. O menino tentava seguir o ritmo de Caramelo, mas suas pernas estavam cansadas e sua confiança começava a vacilar. Ele olhou para a margem e viu as árvores balançando com o vento, como se elas também estivessem alertando sobre o perigo. O medo voltou, mas desta vez, o menino sabia o que fazer. Ele olhou para Caramelo e se concentrou na presença do cachorro, que, como sempre, não demonstrava sinal de pânico. Era como se Caramelo soubesse o que fazer, como se o cachorro tivesse o controle da situação. Isso acalmou o menino, que, respirando fundo, tentou se concentrar novamente. Ele sabia que, se quisesse superar o desafio, precisaria confiar no rio e, mais importante, confiar em Caramelo. De repente, uma grande onda surgiu à sua frente, empurrando-o para trás. O menino perdeu o equilíbrio e foi puxado pela correnteza. Ele tentou se segurar em uma das pedras, mas a água estava muito forte. O medo cresceu dentro dele, e ele se viu à mercê das águas turbulentas. A correnteza parecia ter vencido, mas, naquele momento, Caramelo apareceu. O cachorro nadava com determinação e alcançou o menino, empurrando-o com seu corpo firme em direção à margem. O garoto conseguiu se segurar em Caramelo, e juntos, eles começaram a lutar contra a correnteza. O cachorro, com sua força e agilidade, guiava o menino até que, finalmente, eles encontraram uma parte mais calma do rio. O menino, ofegante, sentiu-se exausto, mas também mais forte do que antes. Ele sabia que havia vencido o desafio, mas não sozinho. Caramelo havia sido a chave para sua sobrevivência. Eu confiei em você, Caramelo. Consegui, porque você estava comigo, disse o menino, com um sorriso cansado, mas sincero. Caramelo, como sempre, olhou para ele com seu olhar cheio de compreensão, mas sem necessidade de palavras. A lição do rio estava clara e não se tratava apenas de enfrentar o medo ou de dominar a força das águas. O rio era um reflexo da vida, cheia de altos e baixos, de momentos de tranquilidade e de turbulência. Mas a verdadeira lição estava em saber como agir quando as coisas ficavam difíceis. Era confiança no outro, naqueles que estão ao nosso lado, que nos permite superar até as maiores tempestades. O menino sabia que, ao lado de Caramelo, não haveria correnteza que os separasse.
Eles haviam superado mais um obstáculo juntos, e com isso, seu vínculo se tornava cada vez mais forte. Enquanto o sol começava a se pôr, tingindo o céu de vermelho e dourado, o menino e Caramelo ficaram ali, observando o rio. Embora o desafio tivesse sido grande, a sensação de vitória era ainda maior. Eles haviam aprendido algo mais, e o rio, com sua força silenciosa, havia se tornado um amigo. O verão parecia estar chegando ao fim, e, com ele, uma nova fase da jornada de Caramelo e o menino se aproximava. O rio, que havia sido um aliado silencioso nas últimas semanas, agora começava a mostrar sua verdadeira face. O vento havia se tornado mais forte, e o céu estava tingido de cinza. O som das águas que antes era suave, agora parecia carregar uma certa tensão. Havia algo no ar, algo que o menino sentia profundamente. A paz que ele e Caramelo haviam conquistado parecia prestes a ser desafiada. Era um dia de céu nublado quando o menino e o cachorro estavam novamente à beira do rio, observando as águas agitadas. O vento estava frio, e os galhos das árvores se moviam de forma inquieta. Caramelo, mais uma vez, parecia ser o primeiro a perceber a mudança. O cachorro se afastou da água e olhou para o horizonte, onde as nuvens começaram a se reunir, formando uma massa escura e pesada. O menino, que ainda estava se acostumando com a maneira silenciosa como Caramelo reagia aos sinais da natureza, também sentiu o pressentimento. Algo estava prestes a acontecer. "Você sente isso também, Caramelo?", perguntou o menino, mas sabia que o cachorro não precisava responder. Caramelo já estava se preparando para o que quer que fosse. Ele começou a dar voltas, como se estivesse tentando avaliar a situação, e então correu até a margem, como se chamasse o menino para segui-lo. O garoto, sem hesitar, correu atrás do cachorro. Ambos sabiam que o rio, que até então fora um lugar de aprendizado e desafios, agora estava se tornando algo mais perigoso. As águas turbulentas se agitaram ainda mais com o vento, e o som das ondas batendo nas pedras parecia anunciar uma mudança iminente. Ao chegarem a um ponto mais alto da margem, o menino percebeu que o rio não estava mais apenas turbulento. Ele estava se preparando para algo grande, algo que nem mesmo Caramelo parecia ser capaz de prever completamente. De repente, o vento se intensificou ainda mais, e a água do rio começou a se erguer, formando ondas que pareciam ameaçar invadir as margens. O menino segurou firme em Caramelo, tentando manter a calma, mas algo em seu peito lhe dizia que aquela não seria uma tempestade comum. "Caramelo, o que está acontecendo?", perguntou o garoto, sua voz carregada de preocupação. Mas o cachorro, mais uma vez, não respondeu com palavras. Ele simplesmente olhou para o rio com seus olhos atentos, e depois, voltou a olhar para o menino, como se quisesse dar-lhe uma mensagem silenciosa. Algo estava prestes a acontecer, e, para enfrentá-lo, precisavam estar unidos como nunca antes. Então, como se o rio tivesse ouvido o pedido silencioso de Caramelo, uma grande onda se formou. Não era uma onda qualquer, era uma verdadeira força da natureza. O menino observou, paralisado, enquanto a onda vinha em sua direção, rápida e poderosa. Ele sabia que não teria tempo para escapar, e, naquele momento, tudo o que ele podia fazer era confiar em Caramelo, como sempre fizera. Antes que o menino pudesse reagir, Caramelo avançou, correndo em direção à água com uma velocidade surpreendente. O garoto, agora sem hesitar, seguiu o cachorro, determinado a não se deixar arrastar pela correnteza. O som da onda se aproximando era ensurdecedor, e, em um instante, parecia que o mundo estava prestes a se desmoronar. Mas, ao invés de recuar ou se desesperar, o cachorro parecia ter uma ideia. Ele correu diretamente para a água, não para fugir, mas para enfrentar a correnteza de frente. O menino, com o coração batendo forte, seguiu Caramelo, confiando totalmente na força do cachorro e no que ele representava: coragem, determinação e um vínculo inquebrável. Com uma agilidade impressionante, Caramelo nadou para o meio da correnteza, puxando o menino com ele. A força da onda se chocou contra eles, mas o cachorro não recuou. Ele continuou nadando com força, guiando o menino para um lugar seguro.
A onda parecia imensa, mas Caramelo não deixava que ela os engolisse. Eles se moveram com destreza, como uma dupla perfeitamente sincronizada, enfrentando a tempestade com tudo o que tinham. O menino, sem palavras, sentiu uma onda de gratidão e admiração por Caramelo. Ele sabia que, sem o cachorro, ele não teria sobrevivido àquela força implacável. Enquanto nadavam contra a correnteza, ele finalmente entendeu o verdadeiro significado da confiança. Não se tratava apenas de superar o medo ou de enfrentar os desafios sozinhos, mas de saber que, com Caramelo ao seu lado, não havia obstáculo que não pudessem vencer. Finalmente, depois de uma luta constante contra as águas furiosas, Caramelo e o menino alcançaram a margem oposta, onde a correnteza não mais os ameaçava. O garoto, cansado, mas aliviado, olhou para o cachorro com os olhos marejados. "Nós conseguimos, Caramelo. Juntos, conseguimos", disse ele, a voz cheia de emoção. Caramelo, como sempre, respondeu com um simples olhar, mas o olhar dele estava cheio de algo que o menino agora reconhecia, o orgulho e amor. Eles haviam enfrentado uma tempestade juntos, e agora, com a tempestade atrás deles, o rio parecia mais uma vez calmo, como se a própria natureza os reconhecesse como parte de seu ciclo eterno. O menino e Caramelo ficaram ali, observando o rio que agora voltava à sua tranquilidade. O céu começava a clarear novamente, e, no horizonte, a luz suave do sol começava a se infiltrar entre as nuvens. A tempestade passará, mas, mais importante, a confiança que eles haviam conquistado um no outro se tornará ainda mais forte. Juntos, eles sabiam que, acontecesse o que acontecesse, seriam capazes de enfrentar qualquer desafio que surgisse em seu caminho. Após a tempestade, a vida na vila e à beira do rio parecia retomar uma paz momentânea. O céu azul voltava a ser a constante que acolhia os dias tranquilos, e, embora o rio ainda estivesse cheio de surpresas, o menino e Caramelo haviam formado uma conexão inquebrável. Eles sabiam que, mais do que nunca, enfrentariam juntos os mistérios que o rio ainda guardava. Nos dias que seguiram, o menino começou a notar algo diferente em Caramelo. Não era medo, nem ansiedade, mas uma espécie de concentração silenciosa, como se o cachorro estivesse focado em algo que ele não entendia totalmente. Caramelo parecia mais atento ao seu redor, mais presente nas margens do rio, farejando o vento como se estivesse buscando por algo perdido. O menino observava, intrigado, mas sabia que Caramelo nunca faria nada sem motivo. Uma tarde, enquanto caminhavam ao longo de uma nova trilha próxima ao rio, o cachorro parou abruptamente, levantando as orelhas e farejando o ar com mais intensidade. O menino olhou para ele, notando o comportamento incomum. Algo estava prestes a acontecer. "Caramelo, o que é?", perguntou o menino, sua voz um tanto ansiosa, já que o comportamento do cachorro sempre indicava que algo importante estava por vir. O cachorro olhou para ele com aqueles olhos penetrantes, e sem hesitar, correu em direção a uma área mais densa da vegetação que margeava o rio. O menino, mais uma vez confiando no instinto de Caramelo, correu atrás dele. Eles atravessaram uma pequena ponte de madeira e seguiram por um caminho sinuoso, onde as árvores se fechavam, criando uma espécie de túnel natural. Era uma parte do rio que o menino nunca havia explorado. O som das águas correndo suavemente parecia mais distante aqui, como se a natureza estivesse em silêncio, aguardando algo. Quando chegaram ao final do túnel de árvores, o menino viu o que parecia ser uma pequena clareira. Caramelo, com uma velocidade impressionante, correu até o centro da clareira e começou a farejar freneticamente o chão. O menino se aproximou, olhando ao redor, tentando entender o que havia captado a atenção do cachorro. Foi então que ele viu. Entre as raízes das árvores, algo brilhava. O menino se agachou, tentando distinguir o que era, e então percebeu que era um objeto metálico, enterrado parcialmente na terra. Ele retirou cuidadosamente as folhas e a sujeira ao redor, revelando uma caixa de madeira antiga, com inscrições delicadas nas laterais. A caixa estava parcialmente aberta, como se estivesse esperando para ser encontrada. "Caramelo, o que é isso?", o menino murmurou, tocando a caixa com um misto de fascínio e apreensão.
O cachorro parecia ansioso, mas também calmo, como se soubesse que aquele momento era importante. O menino, com as mãos trêmulas, abriu a caixa. Dentro dela, havia uma coleção de objetos antigos, fotos amareladas, cartas e outros itens que pareciam pertencentes a uma outra época. O garoto pegou uma das fotos e observou atentamente. Era uma foto de um homem e uma mulher sorrindo ao lado de uma criança pequena, uma cena cheia de felicidade, mas o que o menino não entendia era por que aquela foto parecia tão familiar. Ele olhou para Caramelo, cujos olhos pareciam brilhar com um certo reconhecimento. Como se o cachorro também soubesse que havia algo ali que conectava o passado ao presente. O menino olhou para o conteúdo da caixa mais uma vez e pegou uma carta com a letra elegante. Ele leu em voz baixa, tentando entender as palavras, e não podemos deixar este lugar para trás. Nosso rio, nossa casa, nosso segredo, e o garoto parou, sentindo um arrepio na espinha. O rio, a casa, o segredo e aquilo estava começando a fazer sentido. Ele olhou para Caramelo, que, com uma paciência quase humana, estava sentado ao seu lado, esperando. O menino sabia que aquilo era mais do que um simples achado. Aquela caixa, aqueles objetos, aqueles vestígios de um passado longínquo, agora estavam ligados ao rio, aquela jornada que ele e Caramelo estavam vivendo. Mas o que exatamente esse segredo significava? Quem eram aquelas pessoas e por que o menino sentia que tudo aquilo estava conectado a ele de alguma forma? Enquanto refletia sobre isso, Caramelo se levantou e correu em direção ao rio, como se quisesse que o menino o seguisse. O garoto, agora com mais perguntas do que respostas, guardou a caixa com cuidado e correu atrás do cachorro. Eles chegaram à beira do rio, onde as águas estavam mais calmas. Caramelo parou e olhou para o horizonte, como se aguardasse uma resposta do próprio rio. O menino, sentindo que o momento era decisivo, se aproximou e perguntou em voz baixa: "O que você está tentando me mostrar, Caramelo? O que o rio quer que eu saiba?" O cachorro, com seu olhar atento e paciente, parecia querer comunicar algo. O menino olhou mais uma vez para o rio e, em um impulso, decidiu seguir Caramelo até a água. Eles nadaram juntos, como sempre, em direção a um ponto que o garoto sentia ser importante, mas ainda não sabia por quê. Era como se o rio estivesse levando-os de volta, de alguma forma, para aquilo que estava perdido. A caixa, a fotografia, as palavras da carta, todas pareciam fazer parte de um quebra-cabeça maior, algo que o rio e Caramelo estavam dispostos a revelar, no momento certo. A cada braçada, o menino se sentia mais próximo do segredo. O rio, que sempre havia sido fonte de medo e de aprendizado, agora parecia ser o elo perdido que conectava os fragmentos de sua própria história. E com Caramelo ao seu lado, ele sabia que, juntos, eles estavam prestes a descobrir algo muito maior do que qualquer desafio que já tivessem enfrentado. A luz do dia estava começando a desaparecer, tingindo o céu de tons dourados e alaranjados. O menino e Caramelo continuaram a nadar, impulsionados por uma sensação crescente de que o segredo que o rio guardava estava prestes a ser revelado. Cada movimento das águas parecia guiá-los, como se o próprio rio soubesse exatamente o que estava acontecendo. O menino, embora exausto, não parava de nadar, mantendo os olhos fixos em Caramelo, que estava à frente, liderando-os com confiança. O cachorro parecia mais determinado do que nunca, como se estivesse respondendo a um chamado invisível. O menino não conseguia explicar, mas sentia que o rio, de alguma forma, os estava levando de volta a um ponto crucial de sua jornada. Quando chegaram a um ponto mais profundo do rio, Caramelo começou a nadar em círculos, como se estivesse preparando algo. O menino olhou ao redor, mas não conseguia ver nada de imediato. A água estava mais escura aqui, e o som das correntes parecia mais abafado. O ambiente havia mudado, e algo pesado pairava no ar. Foi então que Caramelo subiu a uma pedra enorme, parcialmente submersa, e olhou diretamente para o menino. Os olhos do cachorro estavam fixos nele, como se aguardassem uma reação. O menino, mais uma vez, confiou na intuição de Caramelo e se aproximou da pedra.
Ao colocar os pés na pedra, o menino sentiu uma vibração estranha, como se o próprio lugar estivesse pulsando com vida. Ele olhou ao redor e viu algo que o fez congelar por um momento, uma abertura no fundo da pedra, uma entrada secreta, quase escondida pela vegetação submersa. A água corria em torno dela, mas, com o tempo, algo parecia ter sido escondido ali, esperando para ser encontrado. Caramelo olhou para o menino e, sem hesitar, mergulhou na abertura. O garoto, com o coração batendo forte, seguiu-o, embora a sensação de que estavam prestes a descobrir algo muito grande lhe fizesse tremer de ansiedade. A água estava fria à medida que eles desciam. O menino, com a respiração ofegante, conseguia ver as mãos de Caramelo à frente, nadando com uma determinação que só ele compreendia. Eles passaram por uma série de rochas e correntes subterrâneas, mas Caramelo estava firme, como se soubesse exatamente para onde estavam indo. Finalmente, após o que parecia uma eternidade, eles chegaram a uma caverna submersa, uma enorme câmara escondida no coração do rio. O lugar era impressionante, como uma sala secreta que o rio havia protegido durante anos. O menino piscou várias vezes, tentando processar o que estava diante de seus olhos, e nas paredes da caverna, estavam gravadas inscrições antigas, desenhos que pareciam contar a história de um povo que já havia desaparecido há muito tempo. Caramelo nadou até a parede mais próxima e começou a farejar o chão, como se procurasse por algo específico. O menino, intrigado, se aproximou e tocou as pedras que pareciam ser mais lisas, como se estivessem mais gastas pelo tempo. Foi então que ele sentiu uma leve pressão sobre uma das pedras. Com um movimento suave, ele pressionou a pedra, e, para seu espanto, a parede de rocha se moveu, revelando uma câmara secreta no interior da caverna. Dentro, o menino encontrou algo que nunca imaginara, uma série de artefatos antigos, tecidos desbotados, e ao centro, uma grande caixa de madeira, exatamente como a que haviam encontrado antes. Ele abriu a caixa, e dentro dela havia uma carta enrolada, que parecia ser feita de um material resistente, quase como se fosse um pergaminho. O menino desenrolou a carta com cuidado, e, quando a leu, sentiu seu coração bater mais rápido. Este é o legado do povo do rio. Eles não partiram. Eles estão aqui, nas águas, protegendo o segredo que nunca deveria ser revelado. O rio não é apenas um lugar, mas um guardião do nosso povo. O segredo da nossa existência está em suas águas. O menino, completamente atônito, olhou para Caramelo, que estava sentado ao seu lado, aguardando uma reação. Ele não entendia totalmente o significado da mensagem, mas algo lhe dizia que a chave estava ali, nas águas, e que Caramelo havia sido o elo entre o passado e o presente. O cachorro olhou para o rio e depois para o menino, como se dissesse que agora a missão deles estava clara. O segredo do rio não era apenas sobre os habitantes do passado, mas sobre o próprio equilíbrio da natureza. O rio, e tudo o que ele abrigava, estava conectado à existência de todos, e a missão de preservar esse equilíbrio passava por eles. O menino guardou a carta, sentindo a responsabilidade crescer dentro de si. Caramelo estava mais uma vez à frente, mas agora havia algo novo em seu olhar, um entendimento silencioso de que eles tinham uma missão maior do que jamais imaginariam. Juntos, eles saíram da caverna submersa e começaram a nadar de volta. O rio parecia mais tranquilo agora, como se estivesse em paz com os segredos que havia guardado por tanto tempo. O menino sabia que havia muitas lições ainda a aprender, mas, com Caramelo ao seu lado, ele estava pronto para enfrentar o que viesse. Ao voltarem à margem, o garoto olhou para o horizonte, sentindo-se mais conectado ao rio do que nunca. O segredo havia sido revelado, e agora, com o apoio de Caramelo, ele sabia que sua jornada estava apenas começando. O sol começava a se pôr no horizonte, tingindo o céu de tons dourados e rosados, como se a própria natureza estivesse celebrando o fim de uma jornada extraordinária. O menino e Caramelo, de volta à margem do rio, estavam mais conectados do que nunca, não apenas pela amizade que os unia, mas pela missão que o rio agora os incumbira. O segredo estava revelado, e agora, com essa revelação, uma nova fase de sua vida estava prestes a começar. O menino,
com a carta guardada em sua mochila, sentia-se mais leve do que nunca. O peso dos mistérios do passado não o incomodava mais. Ele sabia agora que a história do rio e dos antigos guardiões estava entrelaçada com a história dele e de Caramelo. Aqueles que haviam protegido o rio antes deles, através de gerações, agora estavam ao lado deles, em espírito, como se o rio fosse um eterno guardião que nunca deixou de proteger. Caramelo, o menino disse, olhando para o cachorro, nosso trabalho não terminou, não é? Temos que continuar protegendo esse lugar, nossa casa. O rio precisa de nós. Caramelo, como sempre, apenas olhou para ele com seus olhos gentis e sábios. O menino não precisava de palavras para saber o que o cachorro pensava. Juntos, eles haviam superado tantas dificuldades, e agora, com a missão mais clara do que nunca, sabiam que o maior desafio seria garantir que o segredo do rio fosse preservado. O rio não era apenas uma correnteza de água, ele era um vínculo de vida, um elo que conectava o passado, o presente e o futuro. Eles estavam prestes a retornar à vila, onde o menino sabia que precisaria contar a verdade. Todos na comunidade tinham dúvidas sobre o que acontecerá nas últimas semanas. Mas ele sabia que, embora fosse difícil de acreditar, a verdade precisava ser dita. O rio, com todos os seus segredos, agora era parte de quem ele era. E Caramelo, o fiel amigo de sempre, sempre ao seu lado, era a chave para essa conexão. Quando eles chegaram à vila, o vento suave parecia saudá-los. As pessoas os olhavam com curiosidade, mas o garoto não teve medo. Ele sabia que a jornada deles era mais importante do que qualquer dúvida que pudessem ter. Ele se aproximou de um grupo de aldeões, com Caramelo ao seu lado, e, com um suspiro profundo, começou a contar a história. Eu sei que muitos de vocês têm perguntas sobre o que aconteceu com o rio, e sobre o que realmente aconteceu durante a tempestade, disse o menino. Mas a verdade é que, juntos, Caramelo e eu descobrimos um segredo muito antigo. O rio, ele guarda a história de um povo que viveu aqui antes de nós. Eles nos confiaram a proteção deste lugar, e agora é nossa missão cuidar dele, assim como Caramelo e eu fomos cuidados. O silêncio tomou conta da pequena praça onde ele falava. Os olhos dos aldeões estavam fixos nele e no cachorro. Mas, aos poucos, os murmúrios começaram a diminuir. O menino e Caramelo estavam falando do que todos sabiam no fundo, o rio era mais do que um simples corpo de água. Ele era um símbolo, uma parte da vida da comunidade, e todos, no fundo, sabiam que o que Caramelo e o menino estavam dizendo tinha algo de real, algo de profundo. Vamos proteger o rio. Vamos garantir que seus segredos e sua vida continuem a existir, assim como ele sempre cuidou de nós, o menino disse, com um sorriso no rosto, olhando para Caramelo. Caramelo abanou o rabo, como se entendesse completamente a seriedade do que estava sendo dito. E foi como se todos, naquele momento, reconhecessem a importância de sua missão. O rio não era mais apenas uma força da natureza, mas um ser com história, com vida e com propósito, que agora precisava de todos para ser preservado. A comunidade, com o tempo, começou a entender o que o menino e Caramelo haviam descoberto. A mensagem foi clara, e o rio, com seus segredos e mistérios, deveria ser respeitado e protegido. E, ao fazer isso, a comunidade estava se conectando de maneira mais profunda com a natureza e com a história que sempre esteve ali, mas que apenas agora começava a ser verdadeiramente compreendida. O menino e Caramelo, com o tempo, tornaram-se símbolos de força, coragem e sabedoria na vila. Eles ensinaram a todos a importância de cuidar do rio, de respeitar seus ciclos e de proteger aquilo que, muitas vezes, é dado como garantido. E, assim, o rio continuou a fluir, com suas águas claras e profundas, testemunha da amizade e da missão que agora eram tão profundamente entrelaçadas com sua história. E Caramelo, o cachorro de rua que havia se tornado herói, nunca deixou de ser aquele que, com sua coragem e amor incondicional, mostrou ao menino o que significava realmente ser parte de algo maior. Eles, juntos, foram os guardiões daquele segredo, daquela missão, e da vida que o rio representava.
E, no final, isso foi o que mais importou, o vínculo inquebrável entre um menino e seu cachorro, unidos pela força da natureza e pela amizade que nunca seria quebrada. E assim, o rio seguiu, o menino e Caramelo ao seu lado, cuidando dos segredos e das histórias que ele guardava, e garantindo que, no coração da vila, a vida e a memória do rio jamais fossem esquecidas. Fim. Você chegou até aqui? Então comente o água, curta e compartilhe. Aproveite e inscreva-se no canal para não perder mais histórias incríveis. Sua ajuda é importante. Até a próxima história.